Agora deu certo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, segunda-feira, eu tô fazendo uma transmissão ao vivo extra, porque semana passada a transmissão que eu fiz, eu consegui deletar. Ai, fiquei super de cara que eu deletei ela, mas aí eu resolvi vir aqui e gravar outra transmissão, porque o conteúdo ele vai ser sequencial. Então vai ser hoje complementar a próxima quarta e assim sucessivamente até encerrar esse assunto que eu vou trazer aqui, que eu vou abordar para vocês, que é um assunto que eu trago nos meus cursos profissionais iniciantes de 2 dias. Então ele é um curso que vale desde quem é profissional, é bem interessante, porque faz toda a diferença na hora da gente corrigir as imperfeições dos nossos clientes, inclusive para quem deseja se automaquiar. Então vai aprender exatamente como é simetria e proporção no rosto, que 95%, não sei exatamente o número, mas a maioria, e a maioria quando eu digo é grande parcela, quase que 100% da população é assimétrica e não tem as proporções mais adequadas. Então a gente usa da maquiagem para buscar essa simetria facial. E eu vou ensinar através de uma série de vídeos, então, como que a gente vai trabalhar a busca por essa simetria facial, ok? A Vanessa já comentou, está aqui. Pessoal, comentem aqui quem tá chegando, quem tá participando, porque eu não consigo visualizar quem tá entrando na transmissão. Eu só consigo ver o número de pessoas. Então, quem tá participando, deixa um comentário aqui para eu ver vocês e ficar mais feliz. Tudo bem? Ó, Rosana, boa noite. Boa noite, Rosana. Seja muito bem-vinda à nossa transmissão. Convidem as amigas de vocês, porque o assunto de hoje é muito interessante. Por isso que, inclusive, tô aqui gravando outra transmissão, porque o assunto é muito legal. Tenho certeza que vocês vão aproveitar. A Carlise, oi Carlise, olá, minha aluna de curso profissional. Carlise, anota aí as dicas, porque é bem interessante. Eu acho que a gente fez, no curso, não me lembro qual foi a modalidade que você fez, mas é bem interessante. Fernanda, Margarida, a Charlize, eu olho suas postagens, tá espetacular. Obrigada, Charlize. Boa noite, Margarida, Rúbia, que linda essa blusa. Obrigada, Rúbia. Comprei lá no Mundo das Gêmeas, aqui em Cascavel. Pra vocês saberem. Quem quiser, foi lá que eu comprei, tá? A Ana, oi Ana, tudo bem? A Andressa, olá, boa noite, Andressa. Gente, que legal. Comentem aqui pra eu ver, então, quem tá participando da transmissão de hoje, tá? Então, eu vou explicar pra vocês qual é o conteúdo do curso, da nossa live. A Vanessa, oi Carol, tá linda, obrigada. Desculpe, onde você comprou a Rúbia? Foi lá no Mundo das Gêmeas, aqui em Cascavel, Rúbia, tá? Aí eu tô com essa maquiagem um pouco mais carregada hoje, porque hoje eu ministrei um curso presencial de automaquiagem, e daí eu me maquiei com uma maquiagem mais pra noite, assim, tá? Só pra vocês saberem, se inspirarem aí na maquiagem, tá? Então, vamos lá! Antes da gente começar, eu vou passar para vocês a dica de que vocês peguem um caderninho e uma caneta, porque hoje o assunto é minucioso. Vocês realmente vão aprender a interpretar o rosto de vocês e a saber se vocês precisam aumentar, diminuir, entenderam? Aqueles detalhes assim para vocês deixarem a beleza de vocês mais atraente. E, inclusive, entender
O que no rosto de vocês não é tão simétrico nem proporcional? Porque o que acontece? Às vezes a gente se olha no espelho ou olha para a beleza de alguma pessoa e fala assim, ela não é tão bonita, tá? Mas o quê? Por que o seu cérebro interpreta e entende que aquela pessoa não é tão bonita, tá? E assim acontece com você. O que acontece no seu rosto que você pode estar melhorando para deixar ele mais atraente, mais bonito? Porque um cientista, através de uma pesquisa, ele identificou que o nosso cérebro, ele interpreta melhor os rostos que são mais simétricos e proporcionais. Por isso que a gente consegue identificar o que é uma pessoa bonita e o que é uma pessoa não tão bonita, tá? E dessa forma, então, eu vou ajudar vocês, indico que peguem um caderninho, anota com bastante detalhe e vai fazer toda a diferença na hora de vocês se maquiarem, tá? Ou maquiarem seus clientes, porque o assunto de hoje também é válido para quem é profissional. Vamos lá, Rúbia, eu sei, obrigada, tá linda. Obrigada, Rúbia, obrigada. Noemi, olá, tudo bem? Pessoal, vão comentando aqui para eu ver quem tá aqui participando comigo, porque eu não vejo quem entra na transmissão, eu só vejo os números e eu quero saber quem tá aqui comigo. Comentem aí, por favor, tá? Então vamos lá, gente. Pra gente começar o assunto, eu vou explicar para vocês o que seria simetria e proporção facial, tá? Simetria é quando a gente traça uma reta dividindo, seja o nosso rosto ao meio, tá? Então a gente divide ao meio e a gente tem uma imagem, vou falar simplificadamente para vocês, tá? A gente tem uma imagem espelhada do outro lado do nosso rosto. Ou seja, essa imagem espelhada, ela vale tanto para o formato do rosto, quanto para o formato da sobrancelha, quanto para o formato do olho, para o formato da boca, largura, enfim, comprimento. Então, o rosto ele é dito simétrico quando traçado no meio, você tem a imagem espelhada do outro lado, tá? Naturalmente, normalmente, a gente tem diferenças. E a mais gritante, assim, ó, que eu como maquiadora, assim, é uma das coisas que mais me chama a atenção, é tamanho dos olhos e formato ou altura da sobrancelha. São as partes que mais me chamam a atenção, tá? Que o que eu vejo que é mais comum acabar sendo assimétrico no nosso rosto. Então, simetria é você ser espelhado, né? Você ter os dois lados iguais. E assimetria significa que você não tem esses dois lados iguais, tá? Proporção é quando você tem... vou trazer para o nosso rosto, tá? Depois eu vou explicar para vocês com relação à proporção áurea, que eu vou entrar um pouquinho mais relacionado a isso, um pouquinho mais aprofundado. Então, assim, proporção significa o quê? Às vezes você olha para o rosto da pessoa e você fala assim, nossa, mas aquele olho é muito pequeno para o tamanho daquela boca. Ou, o nariz é muito grande em relação àquela boca. Então, isso é você ter proporção no rosto. É que os olhos, o nariz, a boca sejam todos proporcionais. E dessa forma eles conversem entre si, deixando a beleza mais bonita, mais atraente, tá? E eu vou explicar tudo para vocês, como que vocês vão medir, identificar o quão nariz, olhos e boca e distância entre os olhos é proporcional no rosto de vocês. Por isso que o assunto de hoje é muito importante, tá? Porque nas próximas transmissões eu vou ensinar vocês então a fazer essas correções, ok? Vamos lá, deixa eu ver o que mais. A Cirlei, boa noite, Cirlei, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. A Camila, tô ligada nas dicas. Oi, Camila, tudo bem? Que saudade de você, hein? Camila é minha prima lá do Maranhão, minha família mora boa parte lá no Nordeste. Então, gente, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para eu explicar uma coisinha assim para vocês. Então eu trouxe para você, Carlise, fizemos essa aula assim, Carol, que legal. Então vamos lá. Então assim, ó, gente,
Quando a gente falou de proporção, então são medidas, tá? Simetria é você ter uma imagem espelhada. Proporção significa você ter uma medida. Essa história de proporção, ela começou há muitos e muitos e muitos anos atrás. Então a gente consegue, aqui eu vou só dar uma explicadinha simples para vocês entenderem de onde surgiu essa ideia de proporção e o que é a proporção perfeita, e depois eu vou trazer ela para o nosso rosto e para a maquiagem, tá? Então, a proporção áurea é quando você pega uma reta dividida por uma outra reta, você tem um valor X. Então, divide uma reta maior por uma reta menor, você tem um valor X. Quando você pega a soma dessas duas retas, ou seja, a distância dessas duas retas, você tem uma reta C, uma reta, né, a soma das outras duas, da A e da B. Quando você divide também essa reta C, que é a soma da A e da B, e divide pela A, que é a maior parte, e você tem esse mesmo valor X, significa que essas retas são proporcionais. Então, quando a gente divide A por B e C por A, e a gente chega no número 1,618, significa que é a proporção perfeita. Então, essa é a proporção áurea, tá? Então, a proporção perfeita é 1,618, tá? Isso foi descoberto por Fídias, ele fez o Partenon, então veio essa proporção, ela veio para arquitetura, depois mais tarde foi descoberta na natureza, a questão de abelhas rainhas, ou abelha fêmea em relação ao abelha macho, ao zangão, não lembro, também tem a ver essa proporção. Então assim, essa proporção ela tá relacionada na arquitetura, está relacionada na natureza, e ela foi trazida então para o nosso corpo mais tarde. Então, no nosso corpo, a gente tem que quando a gente mede a altura total, nossa altura, tá? Dividido pelo umbigo para baixo, a gente encontra essa 1,618. Mesma coisa acontece com o nosso braço. Se a gente pegar desde o início do braço até a pontinha do dedo, medir essa distância e dividir pelo tamanho do cotovelo até a pontinha, a gente chega nesse 1,618. Então se começou a observar que essa numeração, ela existe em várias situações, e inclusive no nosso rosto. Indo então para o rosto, quando que observou-se essa proporção? Quando a gente pega o tamanho da nossa face, do nosso crânio, dividido pela largura, a gente tem essa 1,618. Então, essa proporção, ela é perfeita, porque ela significa que você, naquela explicação inicial, você tem uma proporção perfeita, tá? O cirurgião plástico Stephen Marquardt, Stephen Marquardt, ele fez então, baseado em toda essa história de proporção, a máscara de Phi ou máscara de Marquardt, tá? Então, essa máscara, ela é toda baseada em retângulos perfeitos, em triângulos perfeitos, e ela é a mais proporcional possível. Essa máscara, ela é bastante utilizada nas cirurgias de reconstrução facial, em cirurgias plásticas em si, né? A pessoa quer fazer um botox, quer colocar um pouquinho de bochecha, né? Essas coisas assim. Essa máscara é bastante utilizada como um molde. Então, ela pode ser utilizada, inclusive, nessas capas de revistas. Não acontece quando às vezes a gente
olha para uma artista, assim, em fotos de revista, a gente acha tão perfeito e quando vê pessoalmente, nossa, mas não é tudo isso. Porque normalmente eles utilizam ela como um Photoshop, para deixar a pessoa um pouco mais proporcional, tá? Eu tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, na live passada eu não mostrei. Mas só para vocês entenderem um pouquinho de como você pode transformar o rosto. Porque essa máscara, ela seria então a mais proporcional e a mais atraente aos nossos olhos. Então as pessoas ficariam cada vez, né, mais bonitas conforme fossem aproximando o seu rosto dessa máscara, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que eles trabalham então, ó, corrigindo. Ó, levanta a boca, aí coloca a máscara, daí identifica os detalhes e vai, ó, por exemplo, baixando o nariz, tudo conforme a máscara, tá? Vou colocar aqui no finalzinho, só para vocês conseguirem visualizar a diferença que fica entre a anterior e a posterior aplicação da máscara de FI, tá? Aqui no final eles demonstram bastante, ó, o antes e o depois. Então o rosto anteriormente ele era mais arredondado e posteriormente ficou mais alongado, as sobrancelhas mais arqueadas, o nariz um pouco mais baixo. Então essa é a forma de se buscar a simetria dentro da beleza, dentro do Photoshop, dentro das fotos de revista que a gente vê por aí, né? Que a gente acha que tudo é muito bonito. E na verdade acontecem essas diferenças, né? Eu apliquei essa máscara no meu rosto também e eu pude observar o que no meu rosto acaba sendo assimétrico ou não tão proporcional quanto deveria. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui. Então, assim, ó, como que vocês podem fazer isso? Vocês vão colocar a foto de vocês atrás da máscara, ou seja, a máscara por cima, tá? E eu consegui observar, por exemplo, ó, o meu rosto. Ele não é tão larguinho, ele é um pouquinho mais alongado, porque o meu rosto ele é mais oval. O meu olho, ele encaixa quase que na máscara, mas ele é um pouquinho menor. A minha sobrancelha, ela é arqueada, porém ela é um pouquinho para cima. Então, dessa forma, eu consegui identificar alguns detalhes. Ó, o meu nariz, ele chega a ser mais proporcional. A minha boca também, ela encaixa. Mas alguns detalhes, eles não encaixam no meu rosto, né? Não encaixam na máscara. Só que isso a gente não consegue fazer em todas as clientes. Então, por exemplo, essa técnica você pode fazer no seu rosto em casa, tá? Para você, inclusive na quarta-feira eu vou dar continuidade a esse assunto. Então, você pode fazer esse primeiro passo em casa, tá? Aí eu vou explicar como a gente vai fazer correções. Mas para facilitar, quem não consegue fazer isso, ou com relação às nossas clientes, existem algumas táticas, tá? Foram feitas algumas aproximações para facilitar a nossa análise perante as nossas clientes, ok? Então, assim, agora que eu indico que vocês peguem o caderninho, peguem a caneta para vocês fazerem as anotações. Então, criou-se a fórmula da beleza, que é pra gente, dessa maneira mais prática, identificar os detalhes do nosso rosto, tá? Ou no rosto da nossa cliente. Então, com a ajuda de um paquímetro, a gente vai fazer as medidas de nariz, olhos, a distância entre os olhos e a medida da boca, ok? Então, para começar, a medida do nosso nariz deve ser igual à distância entre os olhos, tá? Então eu pego aqui, ó, bem encostadinho, ó, não tá apertando o meu nariz e eu sinto nos dois lados raspar. Então, ou seja, tá encostando e não tá
alterando o tamanho. Coloco esse mesmo paquímetro lá na distância entre os olhos e eu observo que bate, dá certo. O meu nariz é do tamanho da distância entre os meus olhos. Quando não é do mesmo tamanho, e sim, por exemplo, a distância entre os olhos ela for menor, significa o quê? Que os olhos são muito próximos, tá? Então, determinadas técnicas de maquiagem não vão dar certo no meu rosto ou vão intensificar que esses meus olhos são próximos, vão realçar que o meu olho é próximo. E algumas técnicas vão afastar os meus olhos, ou seja, vai dar simetria ao meu rosto, vai corrigir isso que eu não tenho tão certo, ok? Quando os olhos a distância for maior entre os olhos do que o tamanho do nariz, significa que os olhos são afastados. E tá aí um dos maiores problemas. Às vezes os olhos são afastados e a pessoa vem aqui, ó, e pá! Taca ali glitter, taca ali ponto de luz no canto interno dos olhos. E o que acontece? Afasta ainda mais. Não é que afasta, é que ele dá uma sensação óptica de que os olhos são mais afastados, tá? Voltando aqui então a largura do meu nariz deve ser igual à distância dos meus olhos, que deve ser igual ao tamanho do meu olho, tá? Então, para quem quer entender, mas meu olho é pequeno, o meu olho é grande, em relação ao quê? Ao tamanho e à distância entre os olhos, ok? Então, essa medida e essa medida devem ser iguais, tá? E você tem que tomar bem um cuidado, porque é bem no início do seu olho, bem quando a parte superior e a parte inferior se encontram, e a mesma coisa no canto externo, onde a parte superior e a parte inferior se encontram, tá? É ali que você tem que medir exatamente o tamanho do seu olho. Vocês estão entendendo? Deu para entender essa questão do tamanho dos olhos, distância entre os olhos e do nariz? Deu para entender? Comentem aqui para mim, me diga quem está participando para eu ver, tá? Então, beleza. Por exemplo, a minha medida, ela dá 3 centímetros e 1, tá? Então, é quase 3 centímetros. Agora, para saber o tamanho da boca, a boca, ela deve ser 1 nariz e meio. Ou seja, ó, as meninas estão falando que sim, a Diandra, a Aline, a Glaucia, entendi. A Giselda, oi gatona, está linda, obrigada, Gi. Então vamos lá, para não perder o raciocínio. Então a boca tem que ser 1 nariz e meio. Aí eu vou lá, tá? O meu nariz, ele deu 3 centímetros, 3,1 centímetro. Então eu vou pegar 3,1 centímetros dividido por 2. Vai dar mais ou menos 1,5, vai passar um pouquinho mais, mas é 1,5 que é a metade do meu nariz. Então eu vou pegar 3 centímetros mais 1,5, que corresponde à metade do meu nariz, que vai dar 4,5. Coloco o meu paquímetro lá no 4,5 e é esse que tem que ser o tamanho da minha boca. Aí eu coloco lá, ó, tá? Ela dá certinho. Então, quando essas medidas estão dessa forma, significa que o nosso rosto é proporcional. Nariz, olhos, distância entre os olhos e a boca, ok? Com relação ao rosto, como eu mencionei anteriormente, o tamanho da nossa face em relação à largura tem que ser 1,618. Então, vocês podem pegar com a ajuda de uma régua, primeiro uma ajuda de um fio, só para vocês conseguirem, porque o meu paquímetro, por exemplo, ele não dá certo o tamanho do meu rosto, tá? Então, vocês vão medir aqui
medir essa distância aqui e dividir esta por esta. Se der 1,618, significa que o rosto de vocês é proporcional, tá? Se você não consegue medir essa distância, eu vou te dar uma outra abordagem mais simples, mais prática de você identificar os detalhes do seu rosto, questão de comprimento e largura. Então vamos lá. A distância entre a raiz do cabelo e o início da sobrancelha, tá? Vou pegar aqui, ó, raiz do cabelo, início da sobrancelha, deve ser igual à distância desse mesmo ponto, tá? Início da sobrancelha ao final do nariz. Olha o meu lá, não dá. O meu nariz é um pouco mais comprido que a minha testa. E essa mesma distância deve ser igual aqui, ó, ao finalzinho do nariz e no queixo. Ou seja, olha lá, o meu queixo sobra também. Ou seja, essa região é mais curta que o nariz e que o queixo. Beleza, aqui eu já sei que tá mais curto. Agora vamos identificar essas duas medidas. Então eu vou pegar aqui, ó, início da sobrancelha e vou até o finalzinho aqui, ó, até o nariz. Deu pra ver? Ó, passou meu nariz, a medida encaixou aqui. E agora eu jogo pra baixo. E olha lá. Tcharam! Deu simétrico, tá? Ou seja, essa medida é igual a essa medida, mas essa é menor. Querem que eu mostre pra vocês? Olha aqui. A máscara não me deixa mentir. Olha onde é que a máscara chega. Lá no meu cabelo, ou seja, minha testa é muito curta. Minha testa não está legal, tá? Então, a minha testa sendo curta, eu preciso corrigi-la. E eu sabendo que ela é curta, eu não posso fazer aquele famoso contorno tão largo, né? Vocês já devem ter visto em fotos, já devem ter visto em vídeos no Instagram, no Facebook, que faz os contornos, né? E essa aqui é uma região que é comumente contornada com uma cor mais escura. Só que eu tenho a testa curta. Se eu for fazer o contorno aqui muito comprido, querendo modificar o comprimento da minha testa, eu vou deixar minha testa mais curta ainda. Vocês estão entendendo o que significa você fazer um contorno específico para os detalhes do seu rosto? E não aquela história de, teu rosto é quadrado, teu rosto é redondo, é tal contorno. Teu rosto é oval, é tal contorno. Não, gente, não é isso. Os detalhes do teu rosto você vai ter que medir para identificar até onde você vai com cada contorno, ok? A mesma coisa vale para contorno no queixo. Porque tal pessoa, tal maquiadora ensina em um vídeo que tem que contornar o queixo. Eu vou lá e contorno o queixo? Tá, mas peraí. Por acaso o seu queixo é comprido? Será? Será que o seu queixo de repente não é curto? Tá, mas em relação ao quê? Acabei de ensinar para vocês como que vocês vão identificar os comprimentos de testa, nariz e queixo, tá? Então, essa é uma parte super simples de vocês identificarem esses detalhes, tá? Para fazer correções. Com relação a contornos também, a gente trabalha muito querer afinar o rosto. Então, meio que dá para se entender a situação de quem tem rosto redondo, vai querer dar uma diminuída na lateral para deixar o rosto mais alongado e faz muita diferença. Por exemplo, a minha aluna de hoje à tarde, a gente identificou o formato do rosto dela, trabalhou os contornos para o formato do rosto dela e no final, quando a gente tirou a foto, ela falou assim: nossa, Carol, como dá muita diferença. Dá para ver nitidamente
que na foto o rosto dela ficou mais alongado. Então, isso também é válido para o conhecimento de vocês. O nosso rosto, ele vai identificar as modificações causadas pelo contorno quando estiver à distância ou em fotos, tá? Por isso aqui vai uma dica de amiga, uma dica de maquiadora e amiga e do coração. Toda vez que vocês se maquiarem, vocês se afastem do espelho para identificar os detalhes das maquiagens de vocês. Porque o que acontece? Você tá ali maquiando de pertinho, né? Você pega detalhes, o seu cérebro identifica detalhes da maquiagem. Agora, quando você se afasta do espelho, o cérebro consegue ter uma leitura do todo da maquiagem, do quão aquela maquiagem interferiu no formato do seu olho, no formato do seu rosto, nas suas características. E dessa forma, você vai conseguir, então, entender o que você fez certo e o que você fez errado. Outra dica é: tirem fotos, sempre tirem fotos. Porque é legal vocês identificarem alguns detalhes em foto que vocês não identificam através do espelho, olhando no espelho, tá? Então, mudar de luz é outro detalhe também que influencia bastante, ok? Então, gente, essas são as dicas, assim, bastante relacionadas à simetria do rosto. Eu gostaria bastante. Alguém fez as medidas aí? Quer comentar? A Shari, diva, que linda! Obrigada, Shari, amando as dicas. Que bom, eu fico bem feliz que você gostou. São detalhes super importantes, gente, que é muito válido, que profissionais esquecem de avaliar e às vezes saem fazendo contorno de tudo quanto é tipo e não é legal. São detalhes que vocês também vão aprender, né? Já aprenderam, mas que se vocês fizerem a análise no rosto de vocês vai fazer toda a diferença, tá? Então, se vocês puderem comentar, se vocês gostaram das dicas e tal, podem comentar. Quarta-feira, antes da gente encerrar, quarta-feira eu vou fazer a continuação, então vai ter a próxima transmissão relacionada a esse assunto, tá? Que tudo isso é uma introdução, é para vocês entenderem como que funciona contorno facial, tá? Então vai ser uma série de vídeos e daí na próxima então será a continuação, ok? Nessa transmissão de quarta, eu vou novamente sortear um curso de automaquiagem online meu, tá? Que já a quarta passada a gente fez o sorteio ao vivo e a aluna já tá tendo acesso às aulas, né? A aluna não, a ganhadora já tem acesso às aulas, que foi a Franciele Soares, tá lá fazendo parte do nosso grupo de dúvidas. Que eu quero até mostrar aqui para vocês. A landing page, ela tá de cara nova, então se vocês quiserem conhecê-la um pouco, deixa eu só explicar uma coisinha. Gente, o curso online, ele todas as aulas já estão disponíveis em um ambiente exclusivo, ou seja, as aulas já estão gravadas. Quando você acessa e se cadastra para receber 3 aulas, você vai ter 3 aulas grátis. Ou quando você acessa e começa o curso, você faz o pagamento do curso, que pode ser através de boleto bancário, cartão de crédito ou PayPal. Você tem acesso a essa área exclusiva das aulas, que elas já estão lá gravadas, tá? Então, o curso completo é R$ 39,90. Vocês não precisam vir até mim comprar. Vocês vão acessar o link www.ocursodeautomaquiagem.com e vocês vão ter acesso a esse curso, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui, ó,
essa é a minha página onde vocês podem ter acesso ao curso, tá? Então, www.ocursodeautomaquiagem.com. Aqui tem um vídeo que ele conta um pouquinho mais sobre a minha história como maquiadora, minha história com maquiagem. Aqui tem um pouquinho mais. Eu sou Carolina. Aqui tem um pouquinho mais sobre o conteúdo do curso de uma forma um pouco mais dinâmica, então através de um vídeo. E aqui, rolando, você tem o Comece Agora, que é o curso completo por R$ 39,90. E aqui, ó, tem detalhes do curso. São 23 aulas, 3 técnicas de sombras, tira dúvidas online e certificado. Tira dúvidas online, gente, é isso aqui, ó, o nosso grupo do curso de automaquiagem. Hoje mesmo eu fiz uma transmissão ao vivo, onde eu tirei dúvidas das alunas. Então as alunas vão comentando aqui o que elas estão tendo de dificuldade, alguma dúvida relacionada a produtos. Elas comentam tudo aqui e eu vou gravando os vídeos para tirar as dúvidas, inclusive vídeos ao vivo. Ó, aqui uma me mandou a foto da cola de cílios que ela tá usando, comentando como que tá sendo o uso dela e se eu tenho alguma dica para facilitar a aplicação e ela conseguir aplicar de forma mais rápida, tá? Então é assim esse nosso grupo, tem vários vídeos já. Eu passo dica com relação a produtos, tá? Lá no curso mesmo, ó, elas mandam inclusive fotos das maquiagens, fotos do formato dos olhos, tudo para eu ir ajudando, facilitando. Já mandaram foto da maquiagem, eu falei assim, é legal você esfumar um pouquinho mais, é legal você marcar mais contorno. Então, todas essas dicas, esse suporte, eu dou através desse grupo. Então, a aluna faz o curso na casa dela. A partir do momento que você compra o curso, você tem 45 dias de acesso a essas aulas. E durante esse tempo e posteriormente eu vou tirando as dúvidas de vocês aqui nesse grupo. Então vocês estão em casa, mas vocês estão comigo, porque eu tô dando suporte para vocês, porque as dúvidas surgem mesmo a partir do momento que vocês vão praticar, que vocês vão pegar o material de vocês, que vocês vão observando as diferenças com relação aos produtos que vocês vão testando e vocês vão me mandando as informações e eu vou dando o suporte. Ok, então com relação à marca de produto, indicações de produtos, eu passo também lá no grupo, porque no curso especificamente eu não coloquei marcas, tá? A ideia do curso é ensinar vocês. Conforme vocês vão tendo as dúvidas e querendo as dicas, vocês comentam lá e eu respondo. Certo? Deixa eu só terminar de mostrar para vocês aqui como que é mais esse ambiente interativo aqui, ó. Aí aqui você inscreva-se para receber 3 aulas grátis, tá? Então você coloca o seu e-mail e lá no seu e-mail é encaminhada as aulas grátis. E tem tudo, ó, aqui o conteúdo de cada aula, a duração de cada aula. Por exemplo, a aula do kit de produtos tem 7 minutos, do tipo de pele tem 13 minutos, tá? A aula de delineado tem 13 minutos, da aplicação de sombra 24 minutos, tá? E são 23 aulas, ok? O curso todo, ele tem uma duração em torno de 5 horas, tá? E aqui tem alguns depoimentos de alunas que fizeram o curso comigo, ok? Então, era isso, meninas. Cadastrem-se lá, recebam as suas aulas grátis. Vou pedir para vocês também acompanhar o meu trabalho através do meu Instagram, que é Caroline Daniele, meu canal do YouTube, que é Caroline Daniele, meu Snapchat, que é Carol_Daniele. Acessem o meu blog www.carolinedaniele.com, que lá também tem várias dicas, como lavar pincéis, tem dica de review de produto, tem dica de
de base, né? Tudo que você precisa saber para você comprar uma base facial, que, ai meu Deus, é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de acertar. Então, o blog www.carolinedaniele.com tem vários conteúdos bem legais, tá? E a gente tá pensando em várias novidades. Se tem uma coisa que a gente faz, gente, é pensar em trabalhar e trazer coisa legal para vocês, tá? Então, deixa eu comentar um pouquinho mais aqui com as meninas. A Giselda, dicas preciosas, obrigada por dividir conosco o seu conhecimento. Imagina, Giselda, eu fico super feliz que vocês estejam aqui. Não sei se dá pra dizer me assistindo. É tão engraçado, parece Rede Globo de produções. Mas enfim, eu fico super feliz que vocês estão aqui comigo. Se vocês tiverem também algumas dicas para compartilhar, podem ficar à vontade de colocar aqui nos comentários. Alguma sugestão, alguma dica, né, própria para mim também. Ah, Carol, você pode melhorar nisso, naquilo? Ou que tal você trazer tal assunto? Comentem aqui o que vocês gostariam de ver, que eu vou ficar bem feliz, tá? A Diandra, amei! Que bom, Diandra! A Cirlei, a Diandra, a Giselda são maquiadoras. Acompanha. Ah, não, a Diandra não. A Diandra acho que só faz cabelo, né, Diandra? Me corrija, não tenho mais certeza. Eu sei que ela faz cabelo, só não me lembro se também trabalha com maquiagem. Então acompanhem aqui, acessem o trabalho delas. A Cirlei, adoramos. Quem não tem essa régua, como pode medir? Então, assim, ó, o paquímetro realmente é o que mais facilita, tá? Se não, de uma forma simples, prática, vou dar uma mostrada pra vocês. Não é a mais precisa, tá? Peraí, deixa eu só achar onde é que estão as minhas réguas. Não é a mais precisa, mas vocês conseguem fazer medida com a régua mesmo. Deixa eu só pegar ali na gaveta. Peraí, gente. Então, com régua, vocês só vão pegar assim do pontinho. Ai, gente, a minha régua deve estar ali. Mas, enfim, vocês peguem uma régua e só assim mais pra vocês terem uma noção. Coloca a régua, só que tem que ver bem certinho para que ela fique alinhada com né, o local de medida mesmo, tá? Então, vocês podem usar uma régua, tá? Se vocês quiserem que eu demonstre, comentem aqui que daí eu vou ali procurar minha régua, tá? Senão, não sei se já deu pra entender que dá pra fazer com uma régua. Não vai ficar tão preciso, mas vai dar pra vocês terem uma noção, tá? Tá bom, Cirlei? Você não comenta aqui que eu vejo. A Jaque, maquiagem linda, Carol. Obrigada, obrigada. Tava em curso de automaquiagem presencial hoje, já que daí eu fiz essa maquiagem, mais assim pra noite. A Shari, logo faço um curso com você, linda. Ah, que legal, Shari. Vamos combinar então. Fico te esperando, vamos marcar esse curso, tá? A Adriana, blusa linda, Carol. Qual é o endereço da loja? Essa blusa, Adri, eu até mencionei antes. Essa blusinha eu comprei lá no Mundo das Gêmeas. É uma loja bem conhecida aqui em Cascavel. É bem fácil de você achar. Elas têm Instagram também. Mundo das Gêmeas. Ou Mundo das Gêmeas, acho, alguma coisa assim, tá? Lá tem várias referências de roupa. Bem bonita, eu gosto. Bem lindas as roupas das meninas. Com make tão maravilhosa, tem que vestir uma blusa linda, né? É, tem que se produzir, né, gente? Tem que estar toda... Ó, a Diandra comentou, faço make sim. Me parecia mesmo que você fazia maquiagem. A Cirlei, entendi sim, obrigada. Ah, que legal, Cirlei, que legal. A Jéssica, que voz meiga. Ah, obrigada. Obrigada, Jéssica. A minha voz. Ai, gente, ficou toda envergonhada. Mas muito obrigada, gente. Muito, muito obrigada pelo carinho que vocês têm comigo. Quarta-feira, então, nos vemos aqui. Na quarta-feira, o nosso horário é 9h40 da noite. Vou dar continuidade a esse assunto. E teremos sorteios. Sorteio de curso de automaquiagem e, de repente, mais algum sorteio, tá? Calma aí, tá?
Mas obrigada por vocês acompanharem o meu trabalho e que vocês tenham uma semana abençoada. Quarta-feira nos encontramos aqui então. Beijo grande, até mais, tchau, boa noite!